Fala galera, vocês estão bem? Na aula de hoje nós vamos aprender um aspecto diferente de uma função, uma pequena classificação que algumas funções vão receber, que são as chamadas funções monotônicas. O nome parece estranho, mas a ideia é bem simples. O que vem a ser uma função monotônica? Função monotônica é aquela função que vai ter apenas um sentido, por isso mono, de crescimento. Como assim um sentido de crescimento? Olha só, eu vou explicar melhor e aí vai ficar tudo mais claro a vocês. A função monotônica ela é subdividida em 4 tipos de funções. E quando nós falamos desses tipos de funções, ó, você está enxergando já os 2 primeiros aí, fica muito mais claro o que quer dizer. Então, o primeiro tipo de função é a chamada função crescente. O nome já está dizendo tudo. Função crescente, ela está fazendo o quê? Isso aí, ela está crescendo. Significa, como você pode ver aqui no meu desenho, ó, que conforme o x ele está aumentando, o y, que é o resultado da minha função, ele está aumentando junto. Ó. É o que vai acontecer. Conforme o x aumenta, conforme eu ando aqui para a direita, a função fica cada vez mais alta. Esse é o exemplo de uma função crescente. Escrevendo algebricamente isso, significa o quê? Aqui, ó, na função crescente, quando eu tenho que o x2 é maior do que o x1, olha o desenho aqui, ó, o x2 é maior do que o x1, a função do x2 ela está mais alta que a função do x1, ou seja, f de x2 ela é maior do que f de x1. Tudo bem? O segundo tipo de função monotônica, como você pode ver aí, é a função decrescente. O nome já está dizendo tudo. Função decrescente, ela decresce. O que significa isso? Conforme o x aqui, ó, ele está aumentando, o valor da minha função ele está diminuindo. Você pode ver aqui na função, ó, conforme o x aumenta, a função fica cada vez mais baixa. Essa é uma função decrescente. Entendeu? Escrevendo isso algebricamente, olha só. Se o x2 é maior do que o x1, olha só. x2, o f está aqui embaixo. x1, o f está aqui em cima. Então, isso aqui significa dizer que a função do x2 ela é menor do que a função do x1. Ela está mais baixa, por isso que ela vai ser menor. Tudo bem? Então, as 2 primeiras funções monotônicas. Crescente, repetindo, está sempre subindo. Decrescente, está sempre descendo. Agora, além dessas 2 funções, nós temos outras 2 que os nomes são meio parecidos com essas e por isso algumas pessoas acham até bobeira falar sobre eles. É a função não crescente e a função não decrescente. Vamos falar um pouquinho sobre eles aqui. Ó. Então, primeiro, o que vem a ser uma função não decrescente? A função não decrescente é aquela função que ela não decresce. Então, ela vai subir e vai ficar constante. Então, ó, como você pode ver aqui no meu desenho, ó, existem intervalos de valores que a minha função está aumentando e existem intervalos de valores que a minha função permaneceu a mesma. Então, conforme eu vou aumentando o valor do x, ou a função vai aumentando junto, ou essa função ela fica estagnada, fica com o mesmo resultado que nós tínhamos antes. Então, escrevendo isso, ó, se o x2 é maior do que o x1, a função do x2 ela pode ser maior do que a função do x1, quer dizer, a função pode ter aumentado, ou a função do x2 pode ser igual à função do x1, ou seja, ela pode ter ficado constante. E de forma semelhante, eu tenho a função não crescente. A função não crescente é aquela que vai fazer tudo menos crescer. Ou seja, existe intervalos de valores, ó, que a minha função está descendo, e existe intervalos de valores que a minha função ela vai ser constante. Escrevendo isso algebricamente, se o x2 é maior do que x1, conforme o x está aumentando, a minha função ela vai estar abaixando, então a função do x2 ela vai ser menor do que a função do x1, ou ela pode ficar constante, ou igual.
Tudo bem? Então, essas são as 4 funções monotônicas. Repetindo, crescente está sempre aumentando, decrescente está sempre diminuindo, não crescente é aquela que pode descer ou ficar constante, ela só não cresce, e não decrescente, ela pode subir e ficar constante, ela só não vai decrescer. Tudo bem? Um abraço a todos vocês e até a próxima.